Considero Behemoth, criado por mim, como tu. Ele come o feno, como o boi. A sua fortaleza está nos seus lombos, e o seu vigor nos músculos dos seus flancos. Levanta a sua cauda como cedro, os nervos dos seus músculos estão entrelaçados uns nos outros. Os seus ossos são como as canas de bronze, a sua estrutura é de barras de ferro. É obra-prima de Deus, aquele que o fez dotou-o de uma espada. Os montes produzem ervas, e todos os animais do campo vêm retouçar ali, junto dele. Dorme à sombra dos lotos, no retiro dos canaviais dos pântanos. Os lotos o cobrem com a sua sombra, os salgueiros da torrente o circundam. Se o rio cresce, ele não se espanta, ainda que um Jordão lhe chegue à garganta, fica tranquilo. Quem poderá apanhá-lo de frente e atravessar-lhe as narinas com um laço? Bom dia, pessoal, tudo certo com vocês? Estou gravando aqui de dia o episódio de hoje. Como vocês devem ter notado, fiquei aí 2 semanas sem postar o Behemoth. Cara, não tive muito tempo ali para conseguir mexer, estudar, e eu não queria entregar para vocês uns vídeos como alguns deles passados, que ficaram muito só a leitura, sabe? Isso, ou comentários no caso, né? A leitura é um comentário muito superficial, isso me incomoda. Mas hoje vamos tratar de um objeto muito interessante. Anteriormente, nós comentamos sobre a questão da utilização dos materiais quitônicos, ou seja, bronze e ferro, para descrever os ossos do Behemoth. E eu gostaria de demonstrar para vocês o que são esses materiais. Primeiro, o que é um material quitônico? Um material quitônico, ele é um material que vem da Terra, das profundezas da Terra, mais especificamente. Como é o caso do ferro e do bronze. Dentro de figuras simbólicas, o ferro e o bronze, vistos como materiais quitônicos, trazem a ideia do mundo dos mortos, um mundo subterrâneo. No período grego e também ali no período romano, figuras quitônicas eram, especialmente pagãs, né? Eram reconhecidas como, por exemplo, Hades, Deméter, esse tipo de figuras. Mas o Hades eu acho que é uma figura bem polêmica, né? O templo de Hades ficava debaixo da terra. E essas figuras quitônicas remetem ao mundo dos mortos, o mundo inferior. No nosso caso, nos é dito que os ossos do Behemoth são como o ferro e o bronze. Na verdade, os ossos seriam como o bronze e a cartilagem seria como o ferro. Vamos então meditar em cima destas qualidades, destes materiais quitônicos. O bronze, ele é uma liga de estanho e prata com cobre. Então, ele surge já dessa ambivalência. Normalmente, e como a gente também viu, ele é associado com um metal de sons, um metal que produz sons. Um exemplo que eu posso dar a vocês é a questão do sino. O sino, feito de bronze, produz um som, inclusive um som associado ao exorcismo. Neste caso, poderíamos concluir que a estrutura, os ossos do Behemoth, são os sons, são as palavras, é a forma que é dita, e justamente uma forma musical. Poderíamos então dizer que a estrutura metafísica do Behemoth é a de músicas, de uma fala poética, uma fala teatral como bronze.
algo que encanta os ouvintes. Ao mesmo tempo que o bronze, sendo uma figura quitônica, remete à aparência de constância, à imutabilidade. Mas, lembrando todo o símbolo complexo da construção do Behemoth, nós chegamos em conclusão de que esta figura de bronze, essa estrutura de bronze, ela parece algo bom, mas não é. E ela possui uma estrutura muito forte, porque ela sabe o que utilizar. Ela utiliza os materiais corretos. Ela utiliza esse material de bronze para sua estrutura, para os seus ossos, porque sabe que gera deleite e que parece algo correto, mesmo não sendo. E aí vamos para a cartilagem feita de ferro. Então a estrutura é feita de bronze. É feita de forma musical, inflexível e parece incorruptível e é constante, o que atrai. E essa estrutura ela é revestida por uma cartilagem de ferro, que é um outro material quitônico, que aumenta esta figura de imutabilidade, de inflexibilidade, ou seja, uma figura mais concreta e constante, quitônica, uma característica fortemente quitônica. O ferro também é o símbolo do instrumento, do utensílio. É um agente que modifica a forma de outros. Por exemplo, a faca corta o pão. E vale o estudo para a questão do ferro quanto à passagem de 1 Reis, no capítulo 6, no versículo 7, que fala sobre a construção do templo, que não foi utilizado instrumento algum de ferro. É curioso de se pensar. Mas dentro do símbolo do Behemoth, eu colocaria que a figura das palavras do Behemoth, que são constantes e inflexíveis, que denotam e têm a aparência de serem corretas, são ainda mais constantes e inflexíveis. E ainda daria um material a mais, como é formado de cobre e de ferro, de bronze e de ferro, duas figuras que são quitônicas, ele é um objeto 2 vezes mais robusto e com habilidade de transformar a matéria vigente no sentido de forma, resgatando novamente a ideia da faca que corta o pão, só que com palavras, com uma grande capacidade de durabilidade, com uma grande constância. Pois bem, vamos agora à visão de São Gregório Magno, um retorno à polêmica e curiosa figura da cauda firme como um cedro. Ele mantém a sua cauda firme como um cedro. A primeira sugestão da serpente é, de fato, suave e delicada, e facilmente esmagada pelos pés da virtude. Mas, se lhe for permitido descuidadamente ganhar força, e se lhe for permitido livre acesso ao coração, ele se intensifica com tamanha força que sobrecarrega a mente escravizada e a torna intolerável. Diz-se, portanto, ele mantém a sua cauda firme como um cedro, porque sua tentação, uma vez recebida no coração, em todos os ataques subsequentes, reina como se fosse um direito. A cabeça deste Behemoth, portanto, é grama, sua cauda é um cedro. Ele se adula e se humilha diante dessa primeira sugestão, mas, ganhando grande força pelo hábito, endurece-se diante do crescente aperto da tentação. Pois tudo o que ele sugere, a princípio, é facilmente superado, mas daí segue-se aquilo que dificilmente pode ser superado, pois ele primeiro se dirige à mente, em termos gentis, como se aconselhasse, mas, uma vez que lhe tenha fixado a presa do prazer,
posteriormente fica preso a ela, quase indissoluvelmente, por um poderoso hábito. Daí também se diz que ele prendeu a cauda, pois se ele fere com o dente, mas ata com a cauda, porque ele golpeia com a primeira sugestão, mas ata a mente, uma vez atingida, com o crescente cerco da tentação, de modo que ela não pode escapar, pois, como o pecado é admitido de 3 maneiras, a saber, quando é perpetrado pela sugestão da serpente, com o prazer da carne, com o consentimento do espírito. Este Behemoth primeiro estende a língua, sugerindo pensamentos ilícitos. Depois, seduzindo para o deleite, ele crava o dente. Mas, por fim, obtendo posse por consentimento, ele aperta a cauda. Daí que algumas pessoas se culpam por pecados que foram cometidos por longo hábito e os evitam em julgamento, mas não conseguem, mesmo lutando contra eles, evitá-los em ação, porque, quando não esmagam a cabeça deste Behemoth, são frequentemente, mesmo contra sua vontade, presos pela sua cauda. E esta se torna tão dura quanto um cedro contra eles, porque cresceu do prazer sedutor de seu início até a violência da retenção. Diga-se então, ele cerra a cauda como um cedro, para que cada um evite ao máximo os primórdios da tentação e entenda que não é fácil escapar dela no final. Deve-se saber também que, para aqueles que ele capturou, ele comumente sugere pecados mais graves, quando sabe que estão se aproximando do fim desta vida presente, e que, quanto mais ele considera que está prestes a consumar a tentação, mais pesados fardos de iniquidade ele acumula sobre eles. Behemoth, portanto, cerra a cauda como um cedro, porque aqueles que ele capturou por maus começos, ele torna piores no final, para que, quanto mais cedo suas tentações cessarem, mais poderosamente elas possam ser cumpridas. Pois, como ele está ocupado em tornar o sofrimento deles igual ao seu próprio castigo, mais ardentemente ele se esforça para exagerar cada pecado antes da morte deles. Mas, frequentemente, este Behemoth possui um coração já fatalmente sujeito a ele, mas, ainda assim, a graça divina o repele e o dom da misericórdia expulsa aquele que a vontade cativa trouxe para si. E, quando é expulso de um coração, esforça-se por infligir feridas mais agudas de pecado, para que a mente sinta, quando atacada por ele, aquelas ondas de tentação que desconhecia mesmo quando possuída por ele. O que é bem expresso no Evangelho quando se diz que o espírito imundo, amando do Senhor, sai de um homem, pois, quando o menino que estava possuído pelo espírito lhe foi apresentado, está escrito: Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E clamou, e o despedaçou violentamente e saiu. Eis que o espírito imundo não o havia despedaçado quando possuía, despedaçou-o quando saiu, porque, sem dúvida, então atormenta os pensamentos da mente com mais temor, quando, compelido pelo poder divino, se aproxima de sua partida. E aquele que ele havia possuído como um espírito mudo, ele o abandonava aos gritos, porque, frequentemente, quando em possessão, inflige tentações menores, mas, quando expulsa do coração, perturba-o com ataques mais violentos. Portanto, é bendito, ele cerra a cauda como um cedro, tanto porque, ao possuir um coração
Sua malícia sempre aumenta no final, quanto porque, ao deixar um coração, ele o fere com feridas mais severas de pensamentos. Mas, pela maravilhosa compaixão do Criador, os argumentos mais sutis deste Behemoth também são expostos, quando ele é anexado, os tendões de suas pedras estão entrelaçados. Se você gostou, dê o like, se inscreva para acompanhar a série e fiquem com Deus.